Olá, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade na lei de Kirchhoff. No vídeo passado nós vimos como resolver passo a passo usando a lei do Kirchhoff. Hoje nós vamos dar continuidade com exercício. Vamos fazer o seguinte exercício aí. Está pedindo o quê? Para a gente calcular a corrente I1, I2 e I3 nesse circuito. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer, aquele passo a passo que nós vimos no vídeo anterior. Primeiro nós temos que fazer o quê? Escolher o sentido do percurso em cada malha. Nós vamos colocar o sentido aí, ó, anti-horário. No vídeo anterior nós fizemos no sentido horário. Nesse nós vamos fazer no anti-horário. Fizemos aí o sentido aí. Agora nós vamos fazer o quê? Escolher o sentido das correntes em cada nó, ramos e malha. Só que no exercício ele já deu o sentido dessas correntes. A corrente I1 aí, ela está descendo aí do lado esquerdo. A corrente I3, ela está subindo aí, ó, nesse ramo do meio. E a corrente I2 está do lado direito, descendo. Agora vamos numerar as malhas. Então nós temos 3 malhas aí. A malha 1 vai ficar do lado esquerdo, a malha 2 do lado direito e a malha externa aí, número 3, que colocamos aí na parte de baixo. Agora o próximo passo é fazer as equações das malhas. Bom, nós sabemos que as correntes que entram em um nó é igual às correntes que saem. Bom, vamos fazer o seguinte. O nó, nós temos aí 2 nós. O nó A e o nó B. Observe que o nó A, já coloquei um ponto vermelho aí para destacar. Vamos fazer essa equação aí. A corrente que entra no nó está entrando o quê? A corrente I3 está saindo do nó a corrente I1 e I2. Então, a equação ficou I3 é igual a I1 mais I2. Essa é a nossa primeira equação. Agora vamos fazer a segunda equação usando a segunda lei de Kirchhoff. Ele afirma que a soma dos potenciais elétricos ao longo de uma malha fechada deve ser igual a zero. As tensões nas malhas. Vamos fazer acompanhando aí. Vamos pegar a malha 1. Na malha 1, vamos olhar o sentido que nós escolhemos para a malha 1. A malha 1 é o sentido anti-horário. Vamos acompanhar esse sentido aí. Bem, nós temos que observar 2 coisas. O sentido da corrente e o sentido das malhas. Os dois têm o mesmo sentido. Tanto a corrente 1 quanto a da malha, elas estão no sentido anti-horário. Como ela tem o mesmo sentido, a tensão em cima do resistor de 5 ohms vai ser positiva. A tensão dele vai ser o quê? 5 vezes a corrente I1. Continuando. Seguindo a malha aí, nós temos a tensão de 6 volts. O sentido da malha, ela vai do negativo para o positivo. Como ele tem negativo primeiro, ele vai ser negativo. Então, nós vamos ser menos 6. Continuando. Na malha aí, 1. Agora nós vamos para a tensão de 4 volts. Bem, o sentido da malha é anti-horário. Então, ele entra primeiro no negativo e depois vai para o positivo. Como entra primeiro no negativo, vai ser negativo. Então, vai ser menos 4. Pronto, chegamos no ponto A. Na malha 1 vai ser 5 e 1, menos 6, menos 4, que é igual a 0. Pronto, essa aí é a nossa segunda equação. Vamos fazer agora a nossa terceira equação usando a malha 2. Observe que na malha 2 é o seguinte, ele está no sentido anti-horário. A gente vai sair do nó A e fazer o percurso anti-horário. Bom, o sentido da malha é anti-horário. Na tensão de 4 volts,
ele passa primeiro no mais, para depois passar no menos. Bem, como ele passa primeiro no mais, então esse 4 aí, do 4 volts, vai ser positivo. Então vai ser mais 4. Continuando, depois o próximo que aí é essa tensão de 8 volts. Primeiro, o sentido da malha entra no mais e sai no menos, então vai ser positivo. Continuando, seguindo o sentido da malha, a corrente I2 e o sentido da malha vão ser ao contrário. Então, eles são de sentidos opostos. Então, já que estão de sentidos opostos, vai ser negativo. Então, a tensão em cima do resistor de 4 ohms vai ser menos 4I2. Na malha 2, então nós vamos ter a seguinte equação: mais 4, mais 8, menos 4I2, que é igual a 0. Agora nós vamos fazer da malha 3, da malha externa. Vamos lá. Saindo do nó A, dando volta na parte externa do circuito. Então nós vamos fazer do sentido anti-horário, que é o sentido da malha. Bem, o 5 aí, o resistor de 5 ohms, então vai ser a tensão em cima dele, vai ser positiva, já que o sentido da corrente e o sentido da malha são iguais. Então vai ser 5 e 1. O sentido da malha, primeiro, ele entra no negativo aí da fonte de 6 volts. Então vai ser menos 6. O próximo componente é a tensão de 8 volts. Ele entra no primeiro, no mais, e depois no menos. Então, seguindo o sentido da malha, então vai ser mais 8. Continuando. Seguindo o sentido da malha, o próximo componente nosso é o resistor de 4 ohms. Já que a corrente e o sentido da malha são contrários, eles são opostos, o sinal vai ser negativo. Então a tensão em cima do resistor vai ser menos 4I2. A equação da malha 3 ficou 5I1 menos 6 mais 8 menos 4I2, que é igual a 0. Pronto. Agora nós temos 4 equações. Já que tem uma incógnita só, fica fácil da gente resolver. Vamos pegar então a malha 1 aí, a equação número 2, que é 5I1 menos 6 menos 4, que é igual a 0. Vamos passar o menos 6 menos 4 para o segundo termo e trocar o sinal dele. Então vai ficar 5I1, que é igual a 6 mais 4. 6 mais 4 dá 10. Então vai ficar 5I1 é igual a 10. O 5 está multiplicando, passa para outro termo dividindo. Então, I1 vai ser igual a 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, a corrente I1 é igual a 2 amperes. Pronto. Achamos a corrente I1. O próximo passo agora é achar a corrente I2. Na malha 3, nós temos aí 5I1 menos 6 mais 8 menos 4I2, que é igual a 0. Já que a corrente I1 vale 2 amperes, vamos substituir nessa equação da malha 3 o valor de I1, ficando 5 que multiplica 2, menos 6 mais 8, menos 4I2, que é igual a 0. 5 vezes 2 é 10, então vai ficar 10 menos 6 mais 8 menos 4I2 é igual a 0. O 10, o menos 6 e o 8 vamos passar para o segundo termo e trocar o sinal deles, ficando menos 4I2, que é igual a menos 10 mais 6 menos 8. Fazendo essa soma aí do menos 10 mais 6 menos 8 vai ser igual a menos 12, ficando menos 4I2, que é igual a menos 12. Posso trocar, tirar sinal de menos aí, multiplicando por menos 1. Multiplicando por menos 1 vai ficar 4I2, que é igual a 12. O 4, ele está multiplicando com o I2, ele passa para outro termo, dividindo. Vai ficar
I2, que é igual a 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, a corrente I2 ficou igual a 3 amperes. Bem, achamos I1 e I2. O próximo passo agora é a gente achar quem? O I3. Na equação número 1 aí, é a equação dos nó. Nós temos I3 é igual a I1 mais I2. Substituindo o valor de I1 e I2, ficando I3 é igual a 2 mais 3. 2 mais 3 é igual a 5. Então, a corrente I3 é igual a 5 amperes. Pronto, determinamos as 3 correntes do circuito. No próximo vídeo, vamos dar continuidade com exercício. É esse exercício aí que você está vendo na sua tela. Então, nós vamos fazer esse próximo exercício aí. Eu espero você no próximo vídeo. Fique com Deus e até lá.